Nunca foi tão importante a prática do autoconhecimento como está sendo nos dias de hoje. Por quê? Porque está havendo uma quebra das instituições, que são os órgãos que deveriam nos proteger e nos guiar, como as escolas, como as religiões, política e até mesmo sistemas de saúde. E a gente já está vendo isso a cada dia. Então, está cada vez mais perceptível que se a gente colocar a nossa vida na mão das autoridades, a gente vai ficar na mão. Então, o autoconhecimento, ele traz o nosso empoderamento, a nossa autonomia, cuidar da nossa saúde, o saber o que faz bem, o que não faz bem para a gente, qual caminho a gente precisa seguir. E a gente já está vendo isso acontecendo. Então, todo o script, né, que nos foi dado ali na sociedade, a gente está vendo que não é mais o caminho. Então, o olhar, ele tem que ser para dentro. E se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. Eu sou a Roberta. Nesse canal a gente conversa muito sobre autoconhecimento, desenvolvimento pessoal, despertar da consciência. Então, eu estou aqui compartilhando os meus processos, ensinando muita coisa. Eu estou trilhando o meu caminho de autoconhecimento, de despertar. Minha vida tem transformado a cada dia. Então, se você gosta desses assuntos, se você está nessa busca também, se inscreve no canal, deixa seu like, porque aqui a gente conversa muito sobre esses assuntos, muita coisa a aprender, muita coisa a evoluir. E esse cenário, né, gente, a gente já está vendo muito claramente nos dias de hoje e tende a piorar cada vez mais. Então, a gente vê que a gente está muito carente de saúde, a política, nem se fala, né? Não tem como mais a gente confiar nos governos. As escolas estão cada vez mais precárias, né? Principalmente as públicas, e nas religiões, é cada escândalo, né? Então, assim, a gente, quando olha para todas essas instituições, a gente fica desanimado, a gente fica desamparado, e muitas pessoas, elas vão ali tendo cada vez mais problemas de saúde, problemas mentais, e a gente está, aos poucos, vendo a sociedade sucumbir. E o remédio para isso, gente, é o autoconhecimento, é olhar para dentro, é se conhecer, entender o que faz bem para você e tomar essa autonomia, tomar as rédeas da sua vida e parar de colocar as nossas vidas, né, na mão das pessoas. Nos fizeram acreditar que se a gente fizesse faculdade, se a gente estudasse muito, né, a gente teria uma estabilidade financeira, né, como foi na época dos nossos pais, dos nossos avós, e a gente está vendo que isso não está mais acontecendo. Né? E por que o autoconhecimento ele é essencial? Porque quando a gente olha para dentro, quando a gente se conhece, a gente entende o que a gente gosta, quais são as nossas potencialidades, quais são as nossas fraquezas e trabalha em cima dessas fraquezas. Então, ele nos dá essa clareza, sabe, de quem nós somos, e quando a gente sabe quem a gente sabe qual que é o melhor caminho para a gente. Não é a sociedade, não é a política, não é a escola, não é a faculdade, a gente vai saber. Então, ele nos dá essa força, nesse suporte que as instituições não estão mais nos dando. E vai por mim, vai piorar cada vez mais. E é outro cenário que a gente já está vendo muitas pessoas com crises, principalmente mentais, né? Porque está todo mundo perdido, está todo mundo desiludido com a vida, então as pessoas estão assim, tendo crises existenciais, crises de pânico, ansiedade, muita depressão, né? Muita gente tirando a própria vida. Então, gente, dando um exemplo meu, né, da minha vida, quando eu comecei, né, no mercado de trabalho, eu sou educadora física, né, de formação, e trabalho ainda como personal. Mas antes do meu processo de autoconhecimento, eu trabalhava demais, porque eu fui inserida nesse meio, nesse contexto, onde as pessoas trabalhavam demais. Então, assim, o normal de todos, né, meus colegas de trabalho era trabalhar, tipo, no mínimo 10 horas por dia, no mínimo 12 horas por dia. E eu criei na minha cabeça que eu só teria valor se eu também trabalhasse esse tanto. Então, eu cheguei a trabalhar de manhã, de tarde, à noite. Só que quando eu comecei a me conhecer, eu vi que o meu ritmo não era esse. Eu estava tendo problemas de saúde física, mental e espiritual. Eu estava quase que num quadro de burnout, né? E aí eu descobri que o meu ritmo é diferente e tá tudo bem. Então, assim, eu tive que dar uma desacelerada e baixar um pouco o ego, né? Porque a gente tem esse ego de querer, né? Assim, ser mais, fazer mais, ser produtivo, né, nessa sociedade que nos cobra, achando que esse lugar vai dar prosperidade, que vai dar reconhecimento, e nem sempre. No meu caso, para a Roberta, eu entendi que eu conheci o meu ritmo, para mim não serve, e tá tudo bem. E de repente eu me vejo trilhando um caminho muito diferente da maioria das pessoas que eu conheço. Mas tá tudo bem, é o meu caminho, é dessa forma que funciona para mim.
Então, eu estou em paz com isso. Por quê? Porque eu me conheço, porque eu busquei o autoconhecimento. Então, gente, sobretudo, o autoconhecimento, ele tem o poder de nos tirar da comparação, porque cada pessoa é única, cada pessoa tem um funcionamento, cada pessoa está aqui para fazer uma coisa de uma forma, sabe? Então, é isso. Então, essa mensagem que eu quero deixar para vocês, para que vocês se atentem a isso e começa a olhar um pouco mais para vocês, se conhecerem, sabe? Se desenvolverem. Se cada pessoa fizesse esse movimento para dentro, buscasse nutrir a alma, sabe? Se conhecer, se conectar com a essência, com certeza nós estaríamos num mundo melhor. Mas isso é uma utopia por enquanto, né? Mas esse é o caminho, gente. Então, com esse vídeo aqui, eu quero que te dá uma despertada aí para isso. E se você sentir, de buscar o seu caminho. Porque talvez você esteja também insatisfeito, como a maioria das pessoas, né? Tipo, nossa, tô perdida, meu Deus, mas era para ser assim, eu tava com essa expectativa e não é. Mas para isso, gente, a gente precisa despertar como indivíduos. Entende? Primeiro, a gente olha para dentro, né? E até porque, gente, o nosso mundo externo nada mais é do que um reflexo do mundo interno. Então, se cada um começar a cuidar do seu mundo interno, esse mundo interno vai refletir no mundo externo. E daqui a pouco a gente vai ter um mundo melhor, se Deus quiser. Mas eu acredito que vai piorar um pouco ainda, mas tá tudo bem, tudo faz parte do processo, porque para a gente acertar, primeiro a gente precisa entender que está errado. Então o erro, ele é normal, ele é comum, mas precisa haver aprendizado em cima desse erro. Mas me conta aqui nos comentários, você tem percebido isso, essa inconsistência nas autoridades externas, nas instituições? Você tem sentido esse chamado interno de uma busca maior, né? Se rola um vazio, rola uma crise, se você está nesse lugar, saiba que é um chamado. E não é para fora que você tem que olhar, é para dentro. Então esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenha feito sentido para vocês. Não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal se ainda não for inscrito. E um beijo.